Olá, pessoal! Começando mais um episódio da Rádio Novartis e hoje é o terceiro episódio da série de Diversidade e Inclusão. Nós vamos falar sobre gênero. Tá muito interessante esse episódio. Vamos lá, então, pessoal. Nos outros episódios, vocês citaram que existem diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero e expressão de gênero. Quais são essas diferenças? De forma muito clara, expliquem pra gente. Bora lá, eu vou falar um pouquinho então sobre o cisgênero e o transgênero, qual que é a diferença. O indivíduo cisgênero é aquele que se identifica com o sexo biológico que foi atribuído no nascimento. Ou seja, se você biologicamente nasceu mulher e com uma vagina e se identifica com ela, você é uma pessoa cisgênero. Já o transgênero são pessoas que não se identificam com o sexo biológico que lhe foi atribuído ao nascimento, e sim com o oposto. Como, por exemplo, uma pessoa que nasce com a genitália masculina, mas se identifica com o gênero e a genitália feminina. Ótimo, Má, obrigada. E pessoal, me falem uma coisa, existe diferença entre travesti e mulher trans? Essa é uma pergunta bem interessante, e principalmente porque travesti é um termo que só existe no Brasil. É um termo que só a gente conhece, sim. Por ser um termo que só a gente conhece, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Se está relacionado a alguma coisa, alguma diferença, se tem algum ponto de diferença, mas a realidade é que não. O termo travesti, ele só existe por conta da marginalização, e antigamente era usado como ofensa, e hoje as mulheres trans, muitas vezes elas preferem se auto-intitular travestis pela representatividade da força, da luta e de toda a história que tem por trás desse nome. Então, basicamente é a mesma coisa, mas só tem um pouquinho mais de história por trás de uma coisa. Essa palavra representa muito mais a força que elas carregam aqui no nosso país, que infelizmente é um dos que mais mata pessoas trans no mundo. Sim, esse é um dado muito triste, né, do Brasil. Então, só para ver se eu entendi, travesti não é mais um termo ofensivo, a gente pode usar. Sim. Ou não? Pode usar, e as mulheres preferem usar, algumas mulheres trans preferem usar o termo travesti, preferem se auto-intitular travestis, porque representa o que elas são e representa a história delas, principalmente aqui no nosso país. Mas lembrando, lá fora não existe tradução para a palavra travesti, porque na verdade é uma mulher trans, né? Então, se a gente for, né, se deparar com alguma pessoa gringa, e aí ela vai acabar não entendendo esse termo, mas é a mesma coisa. Sem dúvida, que interessante, Gui, obrigada. E me expliquem uma coisa, o que é passabilidade? Olha, a passabilidade é quando uma pessoa trans se passa bem, entre aspas, né? No caso, é interpretada pela sociedade como se fosse cisgênero. Cisgêneros são aquelas pessoas cuja identidade de gênero é o mesmo designado no momento do nascimento, né? Então, e a grande questão é, essa interpretação pode nem sempre ser a intenção da pessoa. Então, comentários comuns de se ouvir como, por exemplo, nossa, mas ninguém nunca diria que você é trans. Olha, você engana bem, viu? Ou então, vocês parecem muito com uma mulher. São usados como elogios, mas nem sempre são. Nem sempre essa é a intenção daquela pessoa. A transexualidade não está relacionada a quanto a pessoa se parece cisgênera. Nem toda pessoa trans tem recurso ou então quer se passar por cirurgias e procedimentos estéticos, sabe? Sem dúvida, ficou claro. E, gente, por que é tão importante criar o hábito de se perguntar para qualquer pessoa por qual pronome ela prefere ser chamada? Esse é um tema que me desperta muita curiosidade e eu preciso aprender muito mais sobre isso. Então, por favor, me ensinem quando usar, como usar, qual é o jeito certo, enfim. Assim, nós somos todos muito enviesados por estereótipos, né? Sim. Então, eu acho que é um ato de inclusão e genuíno, assim, nós temos essa preocupação com a forma que as pessoas gostariam de ser tratadas. Isso para qualquer um. Então, se você vê que uma pessoa se trata ali mais no masculino, mas se veste com um estilo que é considerado mais feminino, é interessante você fazer essa pergunta antes de pressupor alguma coisa, antes de já começar a tratar ela com algum pronome, sabe? Isso também mostra a sua intenção em tornar aquele ambiente inclusivo e psicologicamente seguro entre vocês dois. Perfeito. E o que são as pessoas não binárias? As pessoas não binárias são pessoas cuja identidade de gênero não é nem inteiramente masculina nem feminina. Os indivíduos não binários, eles podem
também utilizar o termo agênero, queer. Então, o não binário significa sair desse espectro do masculino e do feminino que a gente carrega na sociedade. Perfeito, Má. E a gente já falou de quase todas as siglas, né, do LGBTI+, mas o que significa a sigla I? Quando a gente fala da sigla I, a gente está falando de pessoas intersexo. A gente já falou sobre esse tema, nos episódios anteriores, e uma pessoa intersexo é quando ela nasce com a genitália e o órgão interno dela, né, diferente, né? Então ela pode nascer com uma vagina e não ter um útero, ou ela pode nascer com um pênis e ter um útero. Então são pessoas que estão fora dos cromossomos comuns que a gente conhece, né? O XX e o XY. Atualmente existem, né, conhecidas 6 classificações de cromossomos, e 4 delas são para pessoas intersexo e 2 são para pessoas, digamos assim, que não fazem parte do panorama intersexo, que está condicionado, né? O órgão interno e o órgão externo serem o mesmo. Que incrível, Gui, vocês estão me dando aqui uma aula fantástica, fantástica, gente. Muito obrigada, a gente está indo para o final do nosso episódio sobre gênero, dessa série super especial, e ainda falta mais um episódio, vai ser mega interessante, a gente vai falar sobre pessoas LGBTI+, no mercado de trabalho, então não percam. Um beijo e até mais.